E aí, gente boa, estamos aqui na nossa sexta aula sobre essa matéria, textos bíblicos que mais me influenciaram. Como vocês sabem, é um curso que eu montei a partir de experiências reais, concretas, que eu tive com alguns textos da Bíblia, pessoas que me ensinaram alguns textos, alguns que eu estudei sozinho, mas que tiveram um impacto muito grande na minha própria vida, né? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Hoje, o assunto é um pouco complicado, vou abrir meu coração com vocês. Eu quero falar hoje sobre... A aula de hoje Ok, gente, vamos começar de novo. A nossa metodologia é assim, eu sempre dou um testemunho, nós colocamos a estrutura do texto e tentamos tirar lá no final um princípio e fazer as aplicações necessárias para a nossa vida. Esse é o assunto de hoje. Vencendo a mania de discutir, né? E eu escolhi essas palavras a partir da Bíblia, a palavra mania e a palavra discussão. Então, vou voltar a minha tela inteira aqui para contar para vocês, dar meu testemunho assim, olhando no rosto. É o seguinte, eu fui um adolescente muito orgulhoso na maneira de humilhar as pessoas com o meu conhecimento, que era nada, né? Meu pequeno conhecimento de Bíblia. Eu sabia alguns versículos de cor, na conversa, lembro, na mocidade da igreja, eu dizia assim, mas e tal versículo? Né? Dá uma olhada lá no texto. Eu não sei como é que hoje os adolescentes brincam entre si, sabe aquelas brincadeiras bobas de pisar no tênis novo, esse tipo de coisa, e parece que quando você gosta de falar mal do outro, né, e é irônico e é sarcástico ali na frente. Então eu era assim também. Quando eu entrei para estudar na Palavra da Vida, aí você começa a conhecer teologia, a arte de pregar, a arte da argumentação. Você conhece argumentos do que a gente chama de apologética cristã, né, como defender o cristianismo. E eu acho que eu fui me tornando uma pessoa um pouco insuportável quando chegava na hora de discutir as coisas, né? Então, eu acho que, ao longo dos anos, Deus trouxe algumas pessoas, eu não me lembro muito bem de ocasiões, mas eu lembro de eu ir levando burdoada em cima de burdoada e, assim, para de ser tão brigão, para de querer ganhar sempre. Aliás, essa frase foi a gota d'água, né? Quando a minha esposa, a Bíblia, acho que foi Lutero que falou assim, eu me santifiquei mais com 1 ano de casamento do que não sei quantos anos no monastério, né? Então a gente casa e aí você vai melhorando a sua vida. Então, quando a Marta usou essa frase, você tem que estar certo sempre. Então, essa é uma dor, viu, queridos? É uma coisa muito séria, porque você precisa fazer uma introspecção e descobrir que você tem uma mania, você tem um vício de querer ganhar sempre. Eu lamento muito. Eu acho que a idade me fez escolher melhor as minhas guerras, mas hoje eu trabalho num ministério interdenominacional e a minha lista de discussões diminuiu demais. E eu aprendi a ser uma pessoa... Bom, aprendi. Aprendendo, né, filho? Aprendi a ser uma pessoa mais dócil, que aceita certas diferenças e convive com elas, né?
Isso deve ter aplicações em todas as nossas relações sociais, inclusive no casamento. Mas hoje, então, nós temos esse assunto muito, muito complicado, porque eu não estou ensinando que nós não podemos discutir, porque a discussão ela é essencial para o desenvolvimento da fé cristã, da defesa da fé cristã, do desenvolvimento da civilização, é importante para nós nos desenvolvermos como pessoas. Nós temos que discutir as coisas, temos que saber o que é melhor, o que é pior. Mas a mania mórbida, né? Doentia, a mania viciante de querer discutir e ganhar sempre é um problema muito sério. Hoje eu vou estudar 2 textos bíblicos para depois... Então, esse é o meu segundo texto. Eu vou começar com outro, mas eu quero mostrar de onde que eu tirei o texto. Aí diz aí a Bíblia, se alguém ensina outra doutrina, então ele está falando dos falsos mestres, né? Ele, que não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus, ele é enfatuado, a palavra significa orgulhoso, nada entende, falando do entendimento espiritual, e aí vem essa frase aqui, tem mania por questões e contendas de palavras, e daí nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas e altercações sem fim. E esses homens que fazem isso têm uma mente pervertida, estão privados da verdade e supõem que a piedade é fonte de lucro. Então, ele não é uma pessoa que só ensina outra doutrina, ele é caracterizado, são 7 características, né? Ele é orgulho, falta de entendimento espiritual, a mania, a mente pervertida, a privação do conhecimento da verdade e o amor ao dinheiro. Então, é um pacote muito grande dessa pessoa. Eu estou focando nesse aqui, né? Nessas manias por questões e contendas de palavra, porque foi essa parte que mais falou ao meu coração e sobre a necessidade de eu mesmo buscar uma santificação nessa área. Então, eu vou chegar nesse texto depois, mas o que eu vou começar é com outro. Eu vou começar com o texto de Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15, que fala sobre a graça de Deus e a escola de Deus. Veja bem, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Olha que legal. Então, a graça de Deus, ela é salvadora e ela é educadora. E ela nos educa para 2 coisas. Para que, olha aí, para que, renegadas, temos que renegar o quê? A impiedade, a vida sem Deus, as paixões do mundo, aqueles desejos, em outra tradução diz as concupiscências, os desejos fortes mundanos. Isso é o que tem que largar. Depois nós temos que viver uma vida no presente século que tem algumas características. Tem que ser sensata, justo, piedoso e tem que aguardar a bendita esperança e a manifestação do Senhor Jesus. Quando ele fala do Senhor Jesus, vem uma flechinha aqui para baixo, e ele então fala de Jesus e diz o qual se deu a si mesmo por nós. Por que ele se deu? Para ele comprar, para remir-nos daquela iniquidade que nós temos que ele mencionou lá atrás, que nós temos que abandonar. Ele pagou um alto preço, né? Remir, para que a gente seja livre daquela iniquidade e também para purificar, que então é a escola de Deus, um povo que seja totalmente de Jesus, exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, note que a escola de Deus, a escola de Deus, a graça que nos educa, tem um currículo bem claro, que é algumas coisas nós temos que abandonar e outras coisas nós temos que fazer, né? Então, eu comecei aqui, tem as afirmações iniciais, como é que a graça de Deus se manifestou salvadora? Pelo menos de 3 formas, certo? Em Cristo, né, quando Jesus Cristo morreu, se manifestou salvadora. Quando o Espírito Santo aplicou a salvação em mim, né? O primeiro foi quando Jesus fez objetivamente
comprou a salvação na cruz. Mas 2000 anos depois, eu não vi aquele fato histórico, né? O Espírito Santo aplicou aquela salvação em mim, efetuando, então, a regeneração espiritual do indivíduo, né? A gente nasceu de novo. E depois disso, ele continua atuando na santificação, que é uma das formas de salvação. É uma das formas de Deus nos salvar, é continuar nos salvando do poder do pecado que atua em nós. Então, isso aqui é a mesma coisa que ser uma graça educadora. Por isso que eu coloquei aqui, no minuto, na verdade, no segundo seguinte à regeneração, nós entramos na escola de Deus. E a graça nos educa nesse processo de santificação. Veja o currículo na próxima página, aí está o currículo. Você tem que abandonar alguma coisa. A palavra é muito forte. Renegar, né? No grego, é a mesma coisa que repudiar. Você tem que saber, isso aqui está fora da minha vida. Que é, vamos ser bem sinceros, nós temos pecado na nossa vida e nós está aparecendo uma coisa ali na tela. Temos que repudiar, mas é uma luta constante, né, queridos? Porque a gente parece que certos pecados a gente consegue vencer completamente e certos pecados nós temos uma luta constante, interminável contra eles. No caso aqui, ele está dizendo, você tem que repudiar a impiedade, quer dizer, a reverência, a irreverência que você tinha com Deus antes, quando você andava sem Jesus, essa maldade que você já nasce com ela, você é uma pessoa contra Deus, agora você diz assim, não, eu nego isso aí, agora eu tenho que seguir Jesus. E também paixões, né? Que ele está aqui, ó, repudiar a luxúria, o desejo forte, lá em João vai chamar de concupiscência, né? Que é uma característica do mundanismo, por isso que ele fala que é paixões mundanas. É normal no mundo, mas agora você entrou na escola de Deus, você foi regenerado, então agora você tem que negar isso aí. O tempo todo parece que a nossa luta na vida cristã, nós temos que abandonar alguma coisa e adotar alguma coisa. Então vamos lá, o adotar. Eu acho fabuloso, né? Porque ele usa essa palavra que nós temos que andar no presente século, né? Ou seja, nosso estilo de vida presente, neste momento, tem que ser de uma forma sensata, justa e piedosa, essas três palavras, né? Vou fazer um desenho aqui do lado. Então, digamos assim, que na minha relação com Deus, eu preciso ter piedade. Na minha relação comigo mesmo, eu tenho que ter sensatez. E na minha relação com as outras pessoas, eu tenho que ter justiça, eu tenho que ser uma pessoa justa. E ele fala essas três palavras aqui, ó. Sensatez em relação a si mesmo, né? A sobriedade, a mente sã, a moderação. Isso vai ser importantíssimo quando nós entrarmos no assunto sobre discussão, porque a mania de discussão, às vezes, nos faz perder essa mente sã, essa sobriedade, essa moderação que nós precisamos ter. A justiça é que eu preciso lidar com a outra pessoa de uma forma que é justo, de acordo com a lei. Quando nós falarmos sobre a mania de discutir, nós vamos ver que muitas vezes, nas discussões, a justiça é abandonada. Existe manipulação de argumentos, existe nomear as pessoas, vamos dizer assim, chamar as pessoas de nomes ou rotular as pessoas, que não é justo no processo, né? E você está atacando a pessoa em vez de discutir a ideia, e aqui a Bíblia está dizendo, não, se você vai entrar na escola de Deus, não é assim que você faz, né? E por último, a piedade, a verdadeira religião, a santidade, né? A nossa... É interessante, né? Você sabe que quando existiu na Alemanha os pietistas, né? Os pietistas, né? Pietistas, eles eram chamados dessa forma de um jeito meio jocoso, porque os pietistas, eles estavam muito preocupados com santidade de vida, e eles faziam uma coisa assim horrível, que a igreja achou um absurdo. Eles se reuniam em pequenos grupos, né? Imagina que coisa horrível. E eles estudavam a Bíblia e eles oravam uns pelos outros. Então, realmente, é um movimento que precisava ser abafado
e a igreja foi muito, muito contra os pietistas, né? Graças a Deus eles sobreviveram, porque faziam a coisa correta. E acrescenta que nós devemos, então, ter uma quarta característica, que é nós temos que aguardar, ele usa aguardando a manifestação de Jesus. Então, vamos melhorar o nosso desenho. Nosso desenho é que quando eu faço tudo isso aqui, eu também olho para o futuro e eu tenho um olhar de esperança. Por quê? Porque, queridos, nesse mundo aqui, vamos ser bem sinceros, a gente vai se esforçar na escola de Deus para abandonar as paixões. Vocês ficaram com medo agora, né, cara? Só o cara tossir já pensa que é Covid. Não resisti. Bom, vamos lá. Nós estamos aqui nesse mundo e a gente se esforça para para passar de ano, vamos dizer assim, na escola de Deus, que é abandonar essas paixões, essas coisas que nascem dentro de nós e que atacam as pessoas e machucam as pessoas, e adotar, então, piedade para com Deus, justiça para com as pessoas e sensatez para consigo mesmo. Mas nós sabemos que vivemos num mundo caído, cheio de problemas, então nós temos a esperança de que haverá um outro dia, haverá uma outra sociedade, haverá o retorno de Jesus e haverá uma mudança. Não é verdade? Muito bem. Para mostrar o que aconteceu aqui. Aí está. Eu coloquei na apostila, vocês podem ver depois, outros textos da Bíblia onde aparece esse currículo da escola de Deus, sempre deixando alguma coisa e adotando alguma coisa. Então, por exemplo, aqui é o texto de Tito, que nós estamos estudando. Então, esse é o mesmo texto, certo? Mas olha aqui, ó, em Efésios 4. Vos despojeis, né? Aí está usando o termo de tirar a roupa, né? Despojeis dos trapos, vamos dizer assim, do velho homem, que que se corrompe, segundo o quê? Segundo as concupiscências, as paixões do engano, né? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, tem que mudar a mente, e vos revistais, então colocar a roupa nova, né? O novo homem que é criado segundo Deus, e aí está aí a palavra justiça aparecendo, a retidão, a piedade e a justiça, tá certo? Em Efésios 5, ele diz, sede imitadores de Deus, aliás, Efésios 5 é um texto longo, mostrando as duas partes, né? Sede imitadores de Deus, andar em amor, porque o fruto da luz é o quê? É bondade, é justiça, é verdade, é aquilo que agrada a Deus, mas nem sequer se nomeie entre vós, aí a lista das coisas tem que abandonar, cobiça, conversação torpe, palavras vãs, chocarrices. Às vezes isso aqui tudo tem aplicação ao ponto que eu quero falar. Por exemplo, palavras vãs, palavras vazias. Quando você vai tratar do pecado da mania de discutir, muitas vezes você está discutindo sobre quê mesmo? Por que estamos discutindo? Qual é o fruto? Vai levar a quê? Então, às vezes, a conversação torpe também, eu vejo isso muito na internet, nas discussões, conversação torpe que deve ser abandonada pelos cristãos, né? Etc., que ele diz, não seja nem participante com eles e nem cúmplices. Os gentios fazem isso, as pessoas sem Deus fazem isso, vocês não devem participar desse tipo de coisa, né? Aí, Colossenses, positivo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, pensai nas coisas do alto, não são as que são da terra, e do outro lado, fazei morrer a natureza terrena, que nós nascemos com ela, e passamos a vida inteira crucificando essa natureza, né? Que aí tem a lista de novo, prostituição, impureza, tá aqui, ó, paixão, tá vendo? Lembra as paixões lá de Tito, que nós temos que abandonar essas paixões. Eu errei isso aqui, ó. Eu tô errando, né? Deixa eu ver. Rapaz, eu errei. Isso aqui, ó, devia estar do lado de cá. Eu vou fazer certo na nova apostila. E aqui também está errado, ó. Esse aqui é o lado positivo, tem que estar do lado de cá. E esse aqui é o negativo.
Puxa vida. Esse aqui é o negativo, tem que estar do lado de lá. Agora esse aqui está certo. Despojai-vos, né, do quê? Da ira, da indignação, da maldade, maledicência, maledicência. Quando a gente perde uma discussão, a primeira coisa que a gente faz é falar mal do outro. Na verdade, a gente fala mal do outro até quando o outro não está presente. A gente discute com o outro na internet e quando termina, a gente vira para a mulher e fala mal dele, tá certo? Maledicência, linguagem obscena, que eu observo, certas coisas estão sendo faladas e escritas muito ruins, mas você agora você se revestiu do novo homem, e ele se refaz no pleno conhecimento, né, de Jesus, né, na imagem daquele que o criou. Então, são outros textos de apoio, tá certo? E agora, então, aterrissamos no nosso texto. Então, ele diz, se alguém, ele está falando aqui, vamos colocar no contexto do primeiro século. A igreja no primeiro século era nas casas. Os crentes estavam fugindo de perseguição e ninguém ia construir um templo. Existiam sinagogas dos judeus, né? Mas templos cristãos demorou muito até que algum fosse construído. Então, nas casas. Então, na verdade, o falso mestre, o que era o falso mestre? Era uma pessoa que chegava numa vila e ele perguntava onde é que tem uma reunião de cristãos. E ele se identificava como cristão, ele ia lá, sentava na reunião, né? E lembra que naquela época eles raramente tinham alguma carta do apóstolo Paulo escrita, ou raramente eles tinham um texto, só o texto do Velho Testamento. Então, quando chega alguém ilustre, um viajante, eles falam, o irmão tem alguma coisa a dizer, gostaria de compartilhar alguma coisa, e a pessoa então fica de pé e ele começa a falar. E então, o Paulo está dizendo assim, se esse cara ensinar uma doutrina que não concorda com as palavras de Jesus, nem promove santidade no ensino segundo a piedade, se ele não está fazendo, tem alguma coisa errada, você levanta a orelha que o negócio está errado. Isso é um jeito de descobrir que você tem um falso mestre, é o conteúdo, né? Aqui não é o problema de conteúdo. O que é que ele está ensinando? Mas aí, Paulo diz assim, esse alguém, ele é, e aí ele para de falar de conteúdo, ele fala sobre alguns pecados internos, fala assim, esse cara, ele é enfatuado, orgulhoso, ele nada entende, tá? Claro que ele não é que ele é burro, né? Ele entende o que ele está falando, a argumentação dele. No caso, por exemplo, no primeiro século, era muito comum os judaizantes, né? Que argumentavam que a pessoa tinha que se tornar judeu antes de se tornar cristão, tinha que se circuncidar, né? Então, e Paulo vai brigar com esses caras, dizer não, de jeito nenhum, até que lá em Atos 15 tem o concílio de Jerusalém para decidir que esse negócio não é assim, está resolvido, a salvação é só pela graça, tem uma nova coisa que surgiu chamada igreja, e você não precisa virar judeu para depois se virar cristão. Mas era uma discussão, imagina, um falso mestre saberia argumentar. Vai dizer assim, Jesus, o nosso mestre, ele era judeu. As escrituras que nós temos, o Velho Testamento, foram todas escritas por judeus. A tradução, os manuscritos são escritos em hebraico, que é a língua judaica, né? A igreja, a primeira igreja que nasceu aonde? Em Jerusalém, que é a terra dos judeus, e sei lá, outras argumentações, e todo mundo estava ali escutando, e assim, nossa, que bacana, nós nunca tínhamos pensado nisso, até parece interessante, mas, está vendo, ele está negando a justificação pela fé. Quer dizer, primeiro você tem que fazer essa obra da circuncisão, esse religioso, né, esse ritual religioso, para depois se aceitar Jesus Cristo e ser um seguidor dele. E aí o que acontecia? Os caras saíam daquela reunião e procuram o líder da igreja, porque tinha um monte de reunião, certo? Na cidade. Aí diz assim, meu irmão, o ensinou isso aí, foi muito legal. Ele falou, legal? Não, isso está errado, eu vou lá agora. Então tinha uma segunda reunião. Vocês já imaginaram como é que era a segunda reunião? Ia ser uma briga de foice,
entre os dois, o falso mestre, chamado aqui de falso mestre, né, o novo mestre, e o mestre líder da igreja. E aí, como sempre, a população, o povo fica torcendo. Quem é que vai ganhar? Quem vai ganhar? Né? Vamos então torcer para isso, torcer para ele. Nossa, o que ele falou? Argumentação. E a turma adora uma briga, entendeu? E Paulo está dizendo assim, claro, Paulo esperava que eles fossem expulsos da cidade, né? Como normalmente eram, né? Mas no meio disso, Paulo diz assim, esse cara tem uma característica, ele tem uma mania por questões e contendas de palavras. E eu estou estudando isso por causa de mim, né, queridos? Foi o meu testemunho inicial. Eu precisei, vencer isso, e é uma luta constante de você não ser uma pessoa viciada, né? Essa mania em discutir e ganhar a briga, né? E ele diz que quem faz isso, daí, dessas contendas de palavras, nasce essas 5 coisas aqui, que eu vou fazer um desenho daqui um pouco sobre isso, né? E aí ele continua, tá vendo? Ó, se alguém ensina, ele é orgulhoso, nada entende, mas tem essa mania, e ele volta para dizer, esses homens têm a mente pervertida, privada. Eu não vou estudar tudo, eu só estou concentrado. Aí pus aqui no grego, né? Noseo, setesis, kai, logomaquia. Fica bonito, né? Que é quando a gente... Logomaquia, né? Falar em grego é chique demais, né? Então, provavelmente estou falando errado, né? Mas tudo bem. Então, o que a Bíblia está falando sobre esses falsos mestres? Então, isso aqui que eu estou enfatizando, ó. Ele tem mania por discussões. Vamos esclarecer. Eu não estou dizendo que eu era um falso mestre. Eu estou dizendo que o falso mestre tinha uma característica que era a mania de discutir. E eu também tinha. E eu então vejo assim, que é o nosso treinamento que nós recebemos no seminário, mas antes disso, a atitude de querer pelear por todos os assuntos e ganhar sempre é um pecado muito sério. E Paulo diz, fica atento quando uma pessoa é assim. Eu não sei como é que você está me assistindo agora, se você está pensando entre você e seu marido, você e sua esposa, o jeito que vocês ganham um do outro nas suas discussões. Eu não sei como é que é você na internet, mas essa é uma aula difícil, porque apesar de nós conversarmos sobre coisas externas, e daqui um pouco vou falar sobre a importância positiva das discussões, nós vamos terminar a aula falando da análise do próprio coração e como que eu preciso tomar cuidado para não ser uma pessoa que tem mania, doença, o vício de discutir. Bom, essa palavra discussão, o assunto, tá vendo? Eu coloquei assim, é complicado. Por quê? Porque, por um lado, há necessidade do debate de ideias e a defesa da verdade. Não tem jeito que nós precisamos discutir. Mas, por outro lado, uma obsessão doentia por discussões é condenada na Bíblia. Então, veja, eu tenho que entrar numa coisa que não é necessariamente pecado. O debate não é pecado, mas se ele começar a ser uma obsessão doentia da minha vida, ele é pecado. Então, atenção aí, todos, tá certo? Então, vamos falar primeiro sobre a importância do debate. Paulo, ele disse que os cristãos, exorta os cristãos a defenderem a fé. Aí, ó, exorto-vos a batalhar, diz, olha a palavra de guerra, batalhar. Dirigente pela fé, o conjunto das doutrinas da fé cristã que foi entregue aos santos. E aí eu sugiro que você pesquise aqui alguns sites de apologética cristã. Então,
Paulo está dizendo, olha, vai ter uma guerra. Vai ter uma guerra a favor da doutrina verdadeira e da doutrina falsa. E nós vamos ter que entrar nela. E nós vamos ter que defender, batalhar pelo aquilo que nós achamos que é verdade, cremos que é verdade e que é essencial para a nossa salvação. Eu vou entrar numa listinha daqui a um minuto. Também ele diz que nós devemos estar preparados para apresentar argumentos. Claro, ele diz que é com mansidão e temor e com boa consciência, mas se alguém perguntar da nossa fé, olha aí, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que é em vós. Se a pessoa pediu, se a pessoa perguntou, eu tenho que estar preparado, eu preciso saber uma argumentação, tá certo? Talvez haja ali um debate, mas e daí? Só que, claro, ele está dizendo que eu vou debater com mansidão, com temor e com boa consciência, uma vida limpa, né? A aula da semana que vem vai ser sobre consciência. Nós vamos estudar sobre isso. Por que eu preciso ter uma vida limpa? Para que eles fiquem envergonhados daquilo que eles difamam. Ele difama o cristão, ele fala mal de você, ele ridiculariza, ele chama você de nomes. E aí, mas se alguma vez ele perguntar alguma coisa e você entrar na argumentação, ele está dizendo, você vai ter que ter uma vida coerente, porque naquilo que eles difamam, eles vão parar de difamar, né? E, na verdade, eu vou acrescentar aqui que nós devemos estar preparados para discutir, porque, queridos, nós dependemos da verdade para ser salvo. Se você acredita, né, como nós cremos, né, que a salvação é por Jesus, é em Cristo e tal, nós precisamos saber se é verdade. Porque seguir uma mentira é uma desgraça. Se eu adotar uma filosofia de vida e não é a verdade, quer dizer, eu vou seguir uma coisa que não é verdade, né? Então aí Jesus falou, se permaneceres na minha palavra e conhecereis a verdade vos libertará. A importância tem outros textos bíblicos que eu coloquei aí, tá certo? Então nós estamos falando de um difícil equilíbrio. Olha o que disse Salomão. Não respondas, né? Não respondas ao insensato, não, segundo a sua estultícia, para que você não seja semelhante a ele. Por outro lado, ao insensato, sim, responde segundo a sua estultícia, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Barbaridade. Ou seja, eu tenho que entrar numa discussão, eu preciso que o outro saiba que ele está errado, mas se eu entrar no jogo dele, nas argumentações dele, do jeito que ele usa, com desonestidade, com agressividade à pessoa, com orgulho, com argumentos ilógicos, só para ganhar, eu me tornei como ele. Então, eu preciso ter um outro tipo de discussão que faz dele não sábio aos seus olhos, mas, ao mesmo tempo, não... ao mesmo tempo, eu não erro em ser como ele, do jeito que ele faz as coisas. Então, eu fiz um desenho aqui. Como é que nós, cristãos... Gente, agora eu vou tentar fazer uma análise meio histórica, certo? Como é que nós, cristãos, já discutimos algumas coisas nos últimos, sei lá, 60 anos, né? Mais, né? Por exemplo, nós acreditamos que a Bíblia tem autoria divina, ela é inerrante, infalível, e ela é completa, ela não precisa de outra revelação. Essa aqui seria a minha postura, que seria a nossa postura mais, qual é a palavra? Conservadora, né? Nós, quando vamos nos reunir como igreja, nós fazemos uma declaração de fé, a gente assina um papel, a gente fala assim, olha, essa igreja aqui vai se reunir
e ela vai acreditar no seguinte. Então, da nossa igreja, se você entrar no site, tem lá uma declaração de fé, o que nós cremos. Mas isso foi escrito por homens. É um pedaço de papel escrito por homens. Pode ter erros? Pode ter. Ela é incompleta? É lógico que é. Né? Então, ela é diferente da Bíblia, vocês estão vendo? Ó. Um tem a autoria divina, a outra tem a autoria humana. Uma é absolutamente inerrante, essa aqui pode ter erros. Uma é totalmente completa, tudo que nós precisamos saber para a salvação está escrito na Bíblia, mas nem tudo está escrito na nossa declaração de fé, certo? Então eu coloquei um quadrinho verde aqui dizendo assim: a unidade de um grupo depende da concordância ao redor de doutrinas, princípios, valores e métodos. Vou mostrar para vocês no próximo desenho. Veja bem. Aqui estão 5 coisas. Eu acho que deve ter mais, mas eu fiz uma listinha, tá? Que eu chamo essenciais para a salvação. Por exemplo, nós temos que crer que a Bíblia é inerrante e que ela é a autoridade final. Se você não crê nisso, como é que você vai crer na próxima coisa, de que Cristo ele é divino e também humano? Porque o nascimento virginal de Cristo está escrito na Bíblia. Mas se você acredita que a Bíblia é cheia de erros e que ela nem tudo que está lá é a palavra de Deus, então você já não acredita no número 2. Se Jesus não é divino, ele não pode nos salvar. E se você acreditar que ele não é humano, que ele era meio uma figura meio transparente, né? Um tipo de um fantasma incorporado aqui nesse mundo, então, de novo, ele não morreu de verdade, não pagou pelos nossos pecados. Então, nós temos que crer que ele é humano, temos que crer que ele é divino, mas se você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, você não acredita nisso. Outra coisa que a Bíblia ensina é a pecaminosidade do ser humano, que ele está totalmente perdido. Então, você tem que crer nisso. Se você são essencial para a salvação. Se você não crê que você nasceu em pecado, para que você precisa de salvação? Tá certo? E se você crê que a salvação é por obras, já é um problema, porque aí você está dizendo que nós temos a capacidade de comprar a salvação fazendo coisas. Então, aí os ricos teriam as vantagens, porque eles podem comprar coisas e doar coisas e fazer o bem, e eles poderiam comprar a salvação. É uma coisa que a Igreja Católica usou quando fez a venda de... Estou esquecendo o nome da palavra lá. Indulgências, né? Aí a reforma veio dizer assim, não, a justificação é só pela fé. Você tem que acreditar nisso. Só pela fé e não por obras. Isso é essencial para a salvação. A outra coisa que você tem que crer na realidade do céu e do inferno. Se você fizer uma pesquisa hoje, aliás, a pesquisa já foi feita, muita gente acredita que existe céu, pouquíssima gente acredita que existe inferno. As pessoas não acreditam que existirá condenação para os pecadores ou para Satanás e seus anjos. Eles não acreditam. Ué, mas se não há condenação, eu estou preocupado com a salvação por quê? Tá vendo? Se você diz, são essenciais. Se você não acreditar nisso, por que eu preciso ser salvo? Eu não preciso. Então, você pode fazer a pesquisa aí. Escreva na internet a palavra, o texto Os Fundamentos, né, 1910, e você vai achar o texto lá de como que diante de uma igreja que estava se tornando cada vez mais liberal, acreditando que a Bíblia não era bem a Bíblia, que Jesus não era bem divino, que o homem não era bem pecador, ele era só fruto do seu a questão social, que justificação é uma bobagem, se a gente fizer o bem já está bom, esse negócio de céu e inferno é uma besteira, a vida termina aqui. As igrejas começaram a crer nisso. Então, dois homens resolveram, leigos, não eram pastores, eles procuraram alguns mestres e doutores da Bíblia e eles escreveram, de 1910 a 1915, 12 livros de mais ou menos 125 páginas cada um, sobre 12 assuntos que eles acharam que eram fundamentais. E daí que surgiu um movimento chamado fundamentalista, que era no meio de um liberalismo teológico. Então, você vê, era importante debater.
Porque se você não debate isso, né? Então essa aqui é a primeira, a parte fácil de entender, tá bom? Mas agora pensemos em coisas não essenciais para a salvação. Puxa vida, eu não sei por que está aparecendo esse não essenciais para a salvação. Vamos falar, por exemplo, liturgia e coreografia. Eu não sei se alguns aqui são velhos o suficiente para se lembrar, mas eu lembro, eu tinha o quê? 20 anos de idade e Vencedores por Cristo tocavam um negócio chamado contrabalde. E aquilo era um horror. Era assim, estavam negando a fé. Entendeu? Porque contrabaixo já seria o inferno direto, né? Mas contrabalde era um jeito de entrar na igreja com um negócio que fazia um som grave, né? Então eles introduziram o contrabalde, em algumas igrejas não entrava de jeito nenhum. Igrejas racharam por causa de se pode bater palma ou não, tá certo? Tá vendo? Estão brigando pela liturgia, pela coreografia. Igrejas brigaram e se dividiram para ver se pode levantar a mão ou não quando ora ou quando canta. Né? Se você entrar na área de usos e costumes, aí vem assim, ó, crente pode beber, lembra na época dos anos 60, se crente podia ter cabelo comprido, né? E aí, então, crente não pode, tem que cortar, né? Assim como o meu, assim, que é o cabelo de crente mesmo, né? Então, você tinha que entrar naqueles usos e costumes, algumas igrejas, né, a velha tradição da Assembleia de Deus e outros, né, pentecostais, eram, eu não quero falar mal, queridos, eu acho que as pessoas fazem isso por acreditar, elas acreditam. É vaidade cuidar de si mesmo, cuidar do corpo. E vamos falar um pouco, pode chegar em vaidade? Claro que pode, tá certo? Então, para evitar aquilo, nós vamos ser contra. Para evitar ser bêbado, nós somos contra qualquer bebida alcoólica. Tá bom. Então, igrejas se dividiram por causa disso. Você vê, não é essencial para a nossa salvação, mas estamos divididos. Né? Ou até doutrinas secundárias. Eu estou falando de doutrinas secundárias porque, assim, ó, por exemplo, Jesus Cristo vai voltar antes da tribulação, no meio da tribulação ou depois da tribulação. Isso afeta a minha salvação como? Isso não afeta. Mas é possível dividir uma igreja porque nós temos uma posição. Então, hoje, vocês estão me entendendo, né, queridos? Tá vendo? As discussões ao longo dos últimos 500 anos de reforma, as igrejas foram se dividindo, porque as pessoas, aqui ó, estavam escrevendo declarações de fé e colocando na lista de cima como essencial coisas que ele achava que era essencial. Então, se você acha que é essencial falar em línguas e um outro grupo acha que não é essencial falar em línguas, bom, então nós vamos separar e nós vamos ter duas igrejas. E aí, os que falam em línguas, tem aqueles que acham que precisam seguir usos e costumes e aqueles que acham que não deve usar usos e costumes. Divide de novo. Aí existe aqueles que é batismo por imersão e aquele que é batismo por aspersão. Tem aqueles que aceitam que a mulher na liderança da igreja, o outro não, só homem pode liderar a igreja. Uns acreditam que a ceia é aberta para quem quiser, os outros acreditam que a ceia é só para os membros da igreja. Uns acreditam que a igreja precisa ter pastor, e tem igrejas que acreditam que a igreja não pode ter nenhum pastor, que serão só os leigos que vão dirigir a igreja. É possível a gente rachar o corpo de Cristo, como já rachamos ao longo desses anos todos, por assuntos que nós começamos a achar essenciais e começamos a listar como coisas essenciais na nossa vida. Por isso, então, nasce a igreja número 1 e nasce a igreja número 2. Tá certo? Presta atenção no que eu estou falando. Eu não sou contra, tá? Eu não sou contra tudo isso. Isso é um fato histórico. As pessoas, claro,
Existiram as divisões que foram culpa de a família que manda na igreja não gostava do outro e saíram por causa não sei do que. Existe. Nós somos pecadores, não é isso? Mas é possível que certas divisões foram totalmente honestas para seguir a verdade de Deus e debater e dizer não há concordância para ficarmos juntos, nós não podemos ficar juntos. Por isso que eu escrevi lá, ó, né? Aí, a unidade de um grupo depende da concordância em torno de doutrinas, mas é outras coisas também, princípios, valores, metodologias, que a pessoa diz assim, não, eu não acredito nisso, né? Eu quero fazer diferente. Então, a divisão e a multidão de denominações que nós temos, Deus tem um propósito, né? Faz parte da multiforme manifestação da graça de Deus, ainda que seja doloroso a gente experimentar a divisão, tá? Só que agora, tendo dito que a discussão sobre coisas essenciais, que pode descer para coisas não essenciais, mas existe uma coisa chamada o pecado de obsessão mórbida por discussões. Isso é um perigo. Aí, primeira palavra, noceo. Ter tanto interesse em algo a ponto de torná-lo uma obsessão ou enfermidade, ter uma inclinação mórbida por alguma coisa. E aí ele diz qual é a coisa, é as questões, ceteces, né? Investigação, questionamento, discussões, debate, tema de controvérsia. Vamos alertar, eu não estou dizendo aqui que um advogado que ganha vida argumentando que ele é um pecador só porque tem a profissão, não é isso. Mas ele também precisa fazer uma viagem interior para descobrir se ele não tem essa doença, né? Essa obsessão doentia, esse vício por discutir. E ele acrescenta, contenda de palavras, que é a palavra grega logomaquia, disputa acerca de palavras e de assuntos vazios e superficiais. Tem outros textos na Bíblia, essa palavra aqui, noceo, aparece só uma vez no Novo Testamento, que é aqui, essa que é traduzida por mania. Mas a palavra cetesis aparece várias vezes, eu coloquei umas aqui, né? Olha, em 1 Timóteo, ele falando para Timóteo, não se ocupem de fábulas, de genealogias sem fim, discussões, elas promovem discussões e não promovem o quê? Serviço de Deus. Cara, como isso é verdade. Tem gente na igreja disposta a discutir os assuntos mais vazios que existem e às vezes não são as pessoas que estão servindo. Gostam de discutir e não gostam de ser. Está dizendo aqui o texto. Promove a discussão, mas não promove o serviço de Deus na fé. Ó. Fiquemos alertas. O outro, que é o nosso texto aqui. Tem mania por questões, e aí de que nasce uma série de coisas. Eu vou fazer um desenho sobre isso, vou pular agora. Repele as questões insensatas e absurdas. Por quê? Porque elas só engendram contenda, só dá briga. Dá briga em família, queridos. Já viu discussão de família? Aí grita, aí xinga. E depois assim, tá, mulher, vambora então, vambora. Aí todo mundo depois tenta arrumar, não sei o quê, pede desculpa, aquele desculpa, olha, desculpa qualquer coisa. Né? Tentando enrolar assim, de um jeito ruim, para a família poder continuar caminhando junto, né? E aí, de novo, as discussões insensatas, porque eles não têm utilidade, são fúteis. A lista que ele dá no nosso texto, que é as consequências do noceo setesta,
CETESES. A obsessão mórbida por discussões são inveja, raiva pelo que o outro tem, provocação, difamação, começa a caluniar e difamar o outro, um discurso injurioso. Me falta 10 minutos. Suspeita maligna. Cara, deixa eu dar um alerta para vocês aqui. Ó. Você está sentado na igreja. O seu pastor está pregando. O nosso pastor, Fernando. E vamos supor que ele lá, recentemente ele fez uma mensagem sobre dinheiro, não foi? Ele quase nunca fala sobre isso, aí prega um sermão inteiro de um profeta do Velho Testamento lá, e falou muito bom, inclusive, né? E ele está pregando sobre dinheiro. Aí tem um sujeito sentado do seu lado, e ele vira para você e fala assim, cara, o Fernando gastar um sermão inteiro falar sobre dinheiro, você acha que ele tem algum problema nessa área? Aí o outro fala assim, você está sabendo de alguma coisa? Eu falei, não estou sabendo de nada, não, estou só perguntando. Então vamos continuar ouvindo. O que ele fez? Isso aqui, ó. Lançou uma suspeita maligna. Esse era um jeito do falso mestre agir. Suspeita em cima do líder. Difamar o outro. Né? O desenho que eu quero mostrar é esse aqui, ó. Que eu quero enfatizar aqui. Né? Opa! Puxa vida, eu tinha pintado aqui bonitinho, olha aí. O que ele está dizendo no texto é: este homem, ele cita 7 coisas, e ele tem mania por discussões, mas isso aqui funciona como uma cachoeira. De que nascem, ou seja, das discussões nasce inveja, provocação, difamação, suspeita maligna e altercações sem fim. Então aqui você fique alerta. Porque se você conhece alguém que em volta dele tem essas 5 palavras aqui, inveja, provocação, difamação, suspeita, não para a discussão, se afaste dessa pessoa. Pode ser alguém da sua família. Pode ser um amigo seu dentro da igreja. Mas ele gosta de discutir. Ele gosta de ganhar sempre. Tem problema. Tem problema. Você se afaste. Né? Na verdade, a Bíblia diz sobre isso, eu vou ler o texto. Agora, eu sei que eu estou atrasando um pouco aqui a aula, mas eu preciso fazer essa... Porque hoje, queridos, existem outras discussões que não têm nada a ver com a nossa salvação. Hoje tem discussão sobre política e sobre economia, sobre lockdown ou atendimento precoce, uso de máscara, se é necessário ou não no culto presencial. E hoje tem um negócio chamado cancelamento social. Eu estou vendo hoje nas redes sociais um discurso de ódio, queridos. Nós não estamos sabendo conversar sobre assuntos não essenciais. Então, talvez você acredite no lockdown. Tem que parar tudo. E tem um outro que diz assim, não, abre e faz atendimento precoce. Quem está certo? E se precisa ter uma pessoa só que é certa?
Ou podemos ter no mesmo bairro ou na mesma casa pessoas com duas opiniões diferentes. E nós precisamos discutir até perder a amizade? Isso. Um pastor amigo meu falou para mim, falou assim, eu resolvi agora fazer o retorno do culto presencial, nasceu na igreja uma discussão. Por que precise de máscara? Ah, mas existe uma norma sanitária da cidade dizendo que precisa. Nós vamos obedecer. Não, mas eu não concordo. Eu não concordo, fica em casa, meu amigo. Agora, você vai lá sem máscara, o que o grupo vai fazer? Você precisa usar máscara. Ah, mas não está comprovado cientificamente. Pois é. Ivermectina também não está comprovado. É. E tem gente que toma e não pega a doença. E tem o outro que não sei. Qual é a briga? Aí tem a briga sobre bolsonaristas e contra Bolsonaro. Tem a briga dos que são socialistas e os que são a favor de livre mercado. E a internet está começando a ferver essa mania de discussão, porque na internet, sabe, as pessoas sentem que elas são impunes. Eu posso falar qualquer coisa, do jeito que eu quiser. Eu posso ofender as pessoas, posso falar palavrão. Eu posso chamar meu presidente do nome que eu quiser. Né? Eu posso chamar meu amigo do nome, do nome que eu quiser. Eu chamo aquele que é meu amigo, eu fiz uma listinha aqui, ó, sexista, intolerante, homofóbico, racista, fanático, odiador, agora uma das palavras sendo usada. Então, agora eu estava vendo uma entrevista com o Luiz Felipe Pondé, e ele falando de um negócio chamado a cultura do cancelamento social. O que é isso? Vamos supor que você escreve uma coisa, você escreveu uma coisa na internet, até boa, mas tem uma linha ali que você pareceu racista. E alguém lá do outro lado do mundo escreve contra você, avisa toda a rede dele, todo mundo fala que você não presta, que você não tem o direito de falar mais por causa dessa linha, porque você fica carimbado, marcado, rotulado como alguém que está assim, e você é cancelado socialmente. E, na verdade, já existem pessoas que se suicidaram porque elas sentem assim, eu não posso falar mais nada, eu não posso conversar. Então, veja bem, a sociedade criou um jeito de punir a pessoa e, às vezes, de uma forma injusta, porque nós acreditamos na liberdade de expressão. Então, eu pus aqui, ó, posturas de grosseria, de rotulamento, de ironia, de sarcasmo, e que estão estimulando aquelas palavras que estão no texto: inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim. E eu vou dizer uma coisa, tem igrejas, queridos, tem igrejas que vão voltar da pandemia divididas a tal ponto de membros não poder conversar uns com os outros, ou irem para outras igrejas, ou dizerem, não, eu vou para uma igreja agora que é a favor do Bolsonaro, ou contra o Bolsonaro, ou quer mais isso, mais aquilo. Tem outros assuntos. Por exemplo, nós estamos na igreja com todo amor, conversando sobre Jesus que nos salva. Agora vamos conversar sobre educação de filhos. Aí o cara abre o texto lá e fala assim, olha, a Bíblia ensina que você precisa disciplinar o filho. Aí uma pessoa fala assim, mas eu não concordo. Ué, peraí. Qual é a sua posição a respeito da Bíblia? Se você diz assim, a Bíblia diz que é para disciplinar, mas eu não concordo. Então agora é o seguinte, o que você acha sobre o jeito de criar filhos é igual ao que Deus escreveu. Então você acha assim, o que Deus escreveu sobre Jesus morrer na cruz, o pedaço que Jesus escreveu sobre disciplinar os filhos, criai-os na demonstração e na disciplina do Senhor, essa parte eu não concordo. Olha que bacana. Então você tem duplamente, a mente dividida em duas, é um paradoxo interno. E você acha assim, e olha aqui, e aí você, olha que interessante, você fala assim, não, eu concordo com a Bíblia, mas eu não concordo com o pastor, eu não concordo com o
professor. Então você muda de igreja e você acha um outro cara que fala assim, olha, gente, a Bíblia diz isso, mas a gente não pode ser a ferro e a fogo, nós temos que adaptar para a nossa cultura e tal, 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 e ele dá uma desviada para dizer que a Bíblia não diz exatamente o que ela diz. Vocês estão percebendo o perigo? A discussão, imagina essa pessoa que quer fazer da criação de filhos um assunto tão grande na igreja a ponto de dividir a igreja e haverá divisões, queridos, né? Olha, gente, existe muito sofrimento, eu sei, né? Por exemplo, a Bíblia condena o homossexualismo como um pecado, tá certo? Mas, de repente, tem um casal que o filho dele, ou a filha, fez uma opção por ser homossexual. Essa pessoa ainda vive dentro da casa. A mãe, os pais têm que conviver com aquilo. Eles, na cabeça deles, não concordam, porque eles acham que a Bíblia está certa. Mas, com o passar dos anos, é possível que você ache que a Bíblia não está tão certa assim, como agora estão escrevendo uma Bíblia onde todas essas palavras somem e você pode ler a Bíblia onde não vai ser condenado a esse tipo de coisa, né? Então, você, quando comprar uma Bíblia no futuro, você vai ter que dizer assim, qual é a versão que eu estou comprando? Porque talvez não é a versão, lembra quando a gente já fala que a Bíblia é inerrante nos seus originais? Bom, mas e qual que estão me vendendo agora? E hoje, como nós estamos no mundo cibernético, vamos dizer assim, é possível mudar a Bíblia, o texto, cortar umas palavras, mudar as coisas e vender a Bíblia. Faça o download, você faz o download, tem a Bíblia, e foi modificado. Pecados vão sumir, coisas vão sumir. Por quê? Para poder incorporar toda uma série de pecados e maneiras como que a sociedade está acostumando e que os cristãos também estão. E eles vão aceitar essa nova Bíblia. Eu tenho que parar, está ficando cumprida a aula. Aqui está o meu princípio. Logo após a regeneração espiritual, os nascidos de novo, eles entram na escola de Deus, onde você precisa abandonar a impiedade e as paixões humanas e viver com piedade para com Deus, sensatez para consigo mesmo, justiça para os outros seres humanos e esperança eterna. Especificamente, para fazer uma aplicação, a obsessão mórbida por discussões é um comportamento que deve ser abandonado. Eu quero fazer 3 observações finais. Primeiro, discernimento de pessoas. Não se torne um admirador ou seguidor de pessoas que começam a discutir demais, que têm má atitude, que atacam outras pessoas sem procurar a verdade de Deus. A Bíblia diz isso especificamente. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo 2 vezes. Primeiro e segundo. Pois, olha a afirmação do cara que gosta de brigar. Essa pessoa é pervertida, vive pecando e por si mesma já está condenada. Palavras fortes de Paulo para Tito, dizendo, tenha discernimento. O cara discute demais, se afaste dele. Outra coisa, identificação de doutrinas falsas. Geralmente elas estão associadas a uma alta dose de discussão. Tome cuidado. Mas eu queria terminar a aula falando sobre arrependimento pessoal e mudança. Eu comecei essa aula falando de mim. Fique atento ao seu próprio coração e orgulho. Cuidado com a sua paixão interna por discutir e ganhar qualquer argumento na escola, nos relacionamentos, na família, na empresa, somente por aquela satisfação de ganhar. Porque quando a gente ganha, a gente sente uma coisa boa. Mas não pelo desejo de promover o evangelho, a santidade, o amor, as virtudes cristãs, né? Esse tipo de discussão é fruto de carnalidade e orgulho no seu coração, e você precisa negar a si mesmo para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Que nós façamos essa viagem e saibamos
ser pessoas que vão entrar em certas discussões com a atitude certa e não cairemos na mania viciante de ganhar de qualquer forma. Só para vocês saberem, essa apostila vai incluir um texto sobre mania por discussões, um outro texto de autoavaliação, sinais que você é viciado em discussão, aqui tem uma lista de 20, tá certo? E depois um texto que eu adaptei de um vídeo sobre tolerância, o que é tolerância, porque hoje eu gosto muito da citação aqui que diz aqui, ó, Dr. Peter Kreeft, professor de filosofia da Universidade de Boston, ele diz assim: seja igualitário em relação às pessoas, mas seja elitista a respeito sobre as ideias, porque tem ideias que nós não podemos aceitar. Mas mesmo não aceitando, nós temos que tratar bem as pessoas. Se você quer brigar e ganhar sempre de qualquer jeito, isso está errado. Isso é um pecado, que era um pecado presente nos falsos mestres e que não devia estar presente na nossa vida. É uma aula complicada, imagino que nós vamos ter uma conversa agora, que não vai ser gravada, mas eu espero que você não leve só para o lado da discussão e das discordâncias que você tem comigo ao assistir essa aula no futuro, que você faça a viagem interior e descubra como eu sou quando eu entro na internet, quando eu tenho uma tentação para escrever alguma coisa e falar umas coisas, né, para a família, falar umas coisas para esse cara. Então, esse vício, esse pecado orgulhoso dentro do nosso coração, que Deus nos conduza a uma vida de arrependimento e santidade. Muito obrigado. Vamos parar a gravação. Que Deus os abençoe.